Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 77. Eu sou a professora Janine e hoje nós vamos falar sobre centavos de real. São números decimais também que nós usamos no nosso sistema monetário. Então, é muito importante que a gente conheça e reconheça esses valores, porque vocês vão ver no decorrer da aula que esses valores são representados, né, por cédulas e moedas. Então, nós precisamos reconhecer esses valores para poder trabalhar o nosso sistema monetário. É legal para que a gente consiga fazer nossas compras, para que a gente saiba o valor de cada coisa, se o valor que eu tenho no bolso ele é suficiente para eu fazer a minha compra, qual será o troco que eu vou receber quando eu faço uma certa compra, enfim. Então, para eu saber trabalhar e utilizar bem o sistema monetário, tá bom? Então, o que mais nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos entender como usamos os números decimais em valores reais e relacionar os números decimais com valores monetários. Então, vamos lá. Você sabia que os valores de centavos de real são números decimais? Sabiam disso? Lá nas nossas aulas de centésimos, vocês conseguiram identificar quando a prof trouxe lá a figurinha mostrando 50 centavos? Se você conseguiu, legal. Se você percebeu isso agora, legal também, tá? O importante é que a gente consiga entender, tá? Então, toda a parte monetária até R$1, ela é dividida em 100 partes. Então, cada uma dessas partes vai ser um centavo, um centésimo de real, tá? Nós vamos chamar de centavos, tá bom? Porque é uma parte de 100. Então, lá no o nosso dinheiro é chamado de real, né? E com ele nós compramos mercadorias que nós precisamos, como arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas, leites, nós compramos nossas roupas, calçados, brinquedos e uma variedade de mercadorias, tudo que nós precisamos, ok? O real se apresenta em forma de moedas e cédulas, vocês já devem ter visto isso. Cada moeda ou cédula possui um valor que é determinado na sua face, tá? E o símbolo do real é dado por esse Rzinho e o cifrão, que nós usamos para representar esse valor, né, monetário. Então, vamos ver aqui. Nós temos as moedas que vão representar, então, essa parte centesimal, esses centésimos de real, esses centavos, tá? Mas nós não temos todas as moedas com todos os valores. E aí a gente vai ter que aprender a trabalhar com esses valores para fazer um montante, para saber quanto eu tenho, para saber quanto eu posso dar de troco, com quantas, né, o que eu preciso para pagar uma mercadoria, enfim. Então vejam aqui, nós temos essa moedinha que representa 1 centavo, hoje ela não circula mais, se ela aparece ainda, se algumas pessoas ainda têm, é porque guardaram, mas ela não tá mais em circulação. Nós temos uma moedinha de 5 centavos, eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, ó, ela é mais escurinha assim, tá? Depois, nós temos a de 10 centavos, ela é menorzinha que a de 5 centavos, e ela é bem amarelinha. Temos a de 25 centavos, eu tenho uma aqui também. Ela tem uma bordinha mais grossinha. A de 50 centavos, eu não tenho essa aqui para mostrar para vocês, mas ela tá aqui. Ela é mais grossinha também, assim ela é mais pesadinha. E nós temos R$1, 100 centésimos ou 1 inteiro. Eu tenho aqui R$1, tá? Então, esses são os valores que nós vamos usar para fazer os cálculos, né? De quanto eu tenho de dinheiro e quanto que eu vou fazer. Mas como que eu faço esse cálculo? Simples, matemática básica. Vou somar os valores que eu tenho. Bem tranquilo, tá? E R$1, né, como eu mostrei para vocês, ele equivale a 100 centavos, tá? Então, vamos ver no nosso dia a dia como que a gente usa esses valores. Nós temos aqui uma situação
e vamos resolver então as questões que pedem. O João foi à padaria e comprou um pão doce. Ele pagou com 2 moedas de 50 centavos e não teve troco, tá? E agora, quantos centavos João pagou pelo pão doce? Você consegue me dizer? E quantos centavos formam R$1? E agora? Se ele pagou com 2 moedas de 50 centavos, ele chegou com 100 centavos. Então, se ele tem 100 centavos, R$1. E quantos centavos formam R$1? Já respondemos, 100 centavos, tá? E agora, escreva como se representa cada quantia na forma decimal. Então, nós trabalhamos a questão de fração, nós trabalhamos os números decimais com o denominador 10 e com o denominador 100, que são os centésimos. Os valores em reais, eles vão lembrar esses números decimais em centésimos. Então, para eu representar esses valores, aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 centavos. Como que eu represento 3 centavos? 0, não tenho parte inteira, 0 de novo, porque aqui é a casa dos décimos, e o 3 aqui. É assim que eu represento 3 centavos, tá? O 10 centavos, 0, não tenho parte inteira, o 10, ele preenche as 2 casinhas que eu preciso. Ok. 25 centavos, não tenho parte inteira, e o 25 completa as casinhas que eu preciso. E o 50 centavos também. O que é importante que a gente preste atenção como que a gente coloca esses valores, esses números decimais organizados. O que acontece? Se eu deslocar esse número, por exemplo, o número 3 aqui para cá, eu não vou ter 3 centavos, eu vou ter 30 centavos, tá? Porque ele vai estar aqui, ó, representando 10. Como se eu pegasse esse 3 e multiplicasse por 10, eu vou ter 30. E aí, se eu for somar esses valores, quando eu for colocar os números decimais em ordem para fazer essa operação matemática, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí eu vou somar um 3 que era centavos com um 3 que era valia décimos. Não vai dar certo, tá? Então, esse cuidado nós precisamos ter. Essa forma de representar é importante que eu tome cuidado. Quando eu for organizar eles para fazer a minha continha, eu vou colocar cada um com o seu valor posicional correto, tá? Então, prestem atenção nesse detalhe. E agora, pensa, quantas moedas de centavos são necessárias para formar as quantias indicadas? Eu tenho aqui R$1,50, aqui eu tenho R$2,50 e ali eu tenho R$1,45. Quantas moedas de centavos eu preciso? E agora? Você consegue me responder? Aqui, ó, aqui vale 100 mais 50, 150 centavos. Claro que aqui nós lemos diferente, R$1,50. Aqui, 100 mais 100, 200, 200 mais 50, 250 centavos. Aqui eu tenho 100 mais 25, 125, mais 10, 135, mais 10, 145 centavos. E agora, observe o que a Mariana está dizendo sobre o preço do chaveiro. Olha só, esse chaveiro custa R$ 2,47. O número da esquerda da vírgula é a quantidade de unidades de real e o número da direita da vírgula é a quantidade em centavos. Então, quando eu for escrever o meu número do sistema monetário, eu vou trabalhar da mesma forma lá dos números decimais. A minha parte inteira são os reais, a minha parte decimal serão os centavos. Então aqui, ó, ela separou pra gente, ó, antes da vírgula, R$2, depois da vírgula, 47 centavos de real,
tá? Então, quando a gente for indicar um valor, você está produzindo um texto, você está fazendo uma plaquinha para fazer um valor de um produto, você vai colocar, né, no nosso sistema financeiro, aqui o R, o cifrão, e vai representar a parte inteira, a parte de reais, vírgula, e os centavos que você vai colocar depois da vírgula, tá? E agora, como é que eu faço para escrever por extenso o preço de cada mercadoria que apareceu ali? E agora? Aqui eu tenho um caderno a R$ 9,96 e eu tenho aqui uma caixinha custando R$ 21,80. Como é que eu faço esse valor por extenso? Quando eu estou produzindo textos, em alguns modelos eu não consigo colocar o valor monetário representado dessa forma. Eu preciso colocar por extenso, é por isso que eu tenho que fazer esse treino. Como é que eu escrevo? Então, na primeira aqui, R$ 9,00, a parte inteira, né? E a vírgula eu vou colocar um E 96 centavos. Aqui nesse caso, R$ 21,80. Pessoal, tranquilo? Gostaram dessa aula? Foi bem prática, foi retirada lá no livro didático de vocês. É uma aula bem tranquila que vocês podem melhorar, vocês podem explorar, olhando, observando os valores que vocês observam, por exemplo, no mercado, quando vocês vão com a mãe, com o pai, lá no mercado. Olhem lá as etiquetinhas, façam a leitura daquele número, vejam quanto deu o final da lista de compra de vocês, né? Pergunta para o pai, quanto você recebeu de troco? Quanto você pagou? Como que você pagou? Com quantas cédulas você pagou? Ou pensa assim, o pai consegue pagar esse aqui com tantas cédulas de R$50? Ou com tantas cédulas de R$10? Isso é bem legal. É um exercício que vai te ajudar a ficar craque nesse assunto, tá bom? Bem importante. Vou pedir para vocês fazerem o registro da nossa aula, a data de hoje, o tema dessa aula e, por favor, pelo menos a última atividade que a prof colocou aqui, ó. Como que a Mariana representou o valorzinho da etiqueta e as últimas ali que eu pedi para vocês colocarem o valor por extenso, beleza? Depois disso, você vai lá fazer a atividade proposta. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima aula e desejo bons estudos.